Olá, meus queridos irmãos, que a graça, a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família nesta noite. Amém. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje quero convidar você para participar desta oração da noite, porque eu creio do fundo do meu coração que Deus separou esta palavra para falar profundamente com você neste momento. E no final desta mensagem nós vamos orar juntos, colocando diante do Senhor tudo aquilo que pesou sobre a sua alma ao longo deste dia, tudo aquilo que feriu seu coração em silêncio, tudo aquilo que você suportou por dentro sem conseguir explicar para ninguém e também tudo aquilo que agora, nesta noite, você já não quer mais carregar sozinho. Por isso, eu já quero te pedir uma coisa muito importante. Fique comigo até o final desta mensagem. Muitas vezes a pessoa começa a ouvir a palavra, sente o coração ser tocado, percebe que Deus está falando, recebe até um consolo, mas sai antes da oração final. E eu creio, meus irmãos, que hoje o Senhor quer fazer uma obra completa na sua vida. Ele quer falar com você, Ele quer acalmar a sua mente, Ele quer aliviar o seu coração, Ele quer visitar esse interior cansado que talvez ninguém tenha enxergado durante o dia. Então não saia agora, permaneça comigo até o final, porque esta oração da noite pode marcar profundamente a sua vida. E antes de continuarmos, eu também quero te pedir que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho da notificação. Eu sei que muitas pessoas acompanham as orações, são alcançadas por Deus, sentem a presença do Espírito Santo, recebem força, direção e consolo, mas ainda não se inscreveram. E quando você se inscreve, você passa a caminhar conosco todos os dias, recebendo a palavra de Deus pela manhã, ao longo do dia e também à noite. Eu creio que isso faz toda a diferença, porque quando nós damos a Deus o primeiro lugar, a nossa mente vai sendo renovada, o nosso coração vai sendo fortalecido e a nossa casa começa a experimentar uma paz diferente. Então faz isso agora, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e venha caminhar comigo todos os dias na presença do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus fará grandes coisas na sua vida. E eu quero te pedir mais uma coisa. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aquilo que está pesando no seu coração nesta noite. Pode ser uma enfermidade, uma luta financeira, uma causa na justiça, uma angústia na alma, uma preocupação com os filhos, um pedido pelo casamento, pela saúde, pelo trabalho, pela paz na mente, pela sua família, ou por alguma situação que parece difícil demais. Escreva o seu pedido, porque nós vamos unir a nossa fé e eu creio que Deus está vendo cada comentário, cada lágrima e cada clamor sincero que sobe até a presença dEle. E depois eu também quero te pedir que você compartilhe este vídeo com alguém. Talvez exista uma pessoa perto de você que esteja precisando exatamente desta palavra, exatamente desta oração, exatamente deste consolo que Deus vai liberar aqui hoje. Às vezes, meus irmãos, um simples compartilhamento alcança uma alma ferida, uma pessoa que está terminando o dia sem forças, alguém que já não sabe mais como continuar. Então não guarde esta bênção apenas para você. Compartilhe, porque a palavra de Deus precisa alcançar mais vidas. Irmãos, nesta noite eu senti muito forte no meu coração que há muitas pessoas chegando a esta hora do dia com o corpo cansado, mas principalmente com a alma cansada. Gente que passou o dia inteiro tentando dar conta de tudo, tentou manter a calma, tentou trabalhar, tentou resolver problemas, tentou esconder a tristeza, tentou continuar firme por fora, mas agora, quando a noite chegou, o coração começou a sentir tudo de novo. O peso voltou, a preocupação voltou, a ferida voltou a doer. E aquilo que parecia controlado durante o dia, agora começa a aparecer com mais força. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você tenha passado o dia inteiro ocupado, falando com pessoas, resolvendo coisas, andando de um lado para o outro, e agora, no silêncio da noite, percebeu o quanto está cansado por dentro. Talvez o dia tenha te ferido de um jeito que ninguém percebeu. Talvez uma palavra tenha machucado você. Talvez uma notícia tenha abalado o seu coração. Talvez uma preocupação não tenha saído da sua mente o dia inteiro. Talvez o medo do amanhã já tenha começado a apertar o seu peito. Ou talvez você nem consiga explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que existe um peso aí dentro, um aperto, um cansaço.
uma vontade de descansar, mas sem saber como desligar a mente. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Deus está vendo você exatamente agora. Deus está vendo você nesta noite. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a luta que você travou hoje sem contar para ninguém. Ele sabe o que você suportou calado. Ele sabe o que ainda está doendo e Ele te trouxe até aqui para lembrar a sua alma de que você não está sozinho. Eu estava meditando na palavra e veio muito forte ao meu coração o que está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que palavra linda, irmãos. Jesus não chamou os fortes, Jesus não chamou os resolvidos, Jesus não chamou aqueles que estavam com tudo em ordem. Ele chamou os cansados, chamou os sobrecarregados, chamou quem já estava no limite, chamou quem já não sabia mais de onde tirar forças. Isso significa que você não precisa esconder o seu cansaço de Deus. Você não precisa fingir força diante dele. Você pode chegar exatamente como está, cansado, sobrecarregado, ferido, confuso, com a mente cheia, com o coração apertado, porque é justamente nesse lugar de fraqueza que o Senhor quer derramar alívio. E eu creio que é isso que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite, porque tem muita gente indo para a cama com o corpo deitado, mas com a mente em pé. O travesseiro recebe a cabeça, mas o coração continua acelerado. A pessoa se deita, mas os pensamentos continuam correndo. Ela tenta dormir, mas a preocupação não deixa. Ela tenta descansar, mas a ansiedade continua falando. E então a noite, que deveria ser um tempo de refrigério, acaba se tornando um tempo de batalha interior. Mas eu creio que hoje Deus quer quebrar isso. Eu creio que hoje o Senhor quer derramar paz sobre a sua mente. Eu creio que hoje o Espírito Santo quer tocar esse coração cansado e dar a você um descanso diferente. Não um descanso superficial. Não um sono pesado apenas por causa do cansaço físico, mas um descanso profundo. Um descanso que nasce quando a alma volta a confiar em Deus. Um descanso que nasce quando a pessoa entrega ao Senhor aquilo que não conseguiu resolver ao longo do dia. Um descanso que nasce quando o coração volta a dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Então fique comigo, porque esta mensagem vai falar profundamente ao seu coração. E no final nós vamos orar juntos, entregando ao Senhor este dia que passou, as dores que ficaram, as preocupações que ainda tentam permanecer, o medo do amanhã, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família e toda esta noite. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai visitar a sua vida. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis da noite é justamente quando a correria do dia acaba e a pessoa fica sozinha com os próprios pensamentos. Durante o dia, ela até consegue empurrar muitas emoções para depois. Durante o dia, a ocupação distrai. O trabalho ocupa. As responsabilidades exigem atenção. As pessoas falam, cobram, pedem, pressionam e muitas vezes a pessoa vai seguindo sem parar para sentir o que realmente está acontecendo dentro dela. Mas a noite chega, o ambiente vai ficando mais silencioso. As tarefas diminuem e então a alma começa a falar mais alto. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez o problema maior desta noite não seja o que está ao redor, mas o que está dentro. É a mente cansada, é o coração apertado, é a lembrança que volta, é a palavra que machucou, é o medo de amanhã, é a dor que ainda não foi curada, é o pensamento que insiste em voltar. E quando tudo fica em silêncio do lado de fora, parece que o barulho de dentro fica ainda maior. Tem gente que termina o dia assim, com um peso no peito que não consegue explicar, com uma inquietação que não sabe de onde vem, com uma tristeza que tenta esconder até de si mesma. Tem gente que se deita e o corpo pede descanso, mas a mente continua em guerra. Começa a lembrar da conta, começa a lembrar da conversa difícil, começa a pensar no exame, começa a pensar na família, começa a pensar no trabalho, começa a pensar no que ainda não se resolveu e, sem perceber, a noite vai se enchendo de ansiedade. Mas eu quero te lembrar de algo precioso. A noite não pertence ao medo. A noite não precisa ser entregue à ansiedade.
A noite não precisa se transformar em prisão para sua mente. A noite também pertence ao Senhor. O Deus que te sustentou ao longo do dia continua sendo Deus agora. O Deus que viu cada passo seu durante a manhã e durante a tarde continua vendo você neste exato momento. O Senhor não foi embora porque a noite chegou. Pelo contrário, Ele continua perto. Ele continua cuidando. Ele continua guardando. Eu gosto muito de lembrar da passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos em meio à tempestade. Havia vento, havia ameaça, havia medo, havia insegurança. E o que Jesus fazia? Ele dormia. Isso sempre fala muito comigo. Não porque Jesus ignorasse a realidade, mas porque ele tinha plena confiança no Pai. Enquanto os discípulos estavam tomados pelo pânico, Jesus descansava. E quantas vezes nós somos exatamente como aqueles discípulos? A tempestade vem e nós sentimos que tudo vai afundar. O problema se levanta e nós perdemos a paz. O medo aparece e a mente corre na frente. Só que hoje o Senhor quer nos lembrar que quando Ele está no barco, a tempestade não tem a palavra final. Talvez a sua noite esteja parecendo assim, como se houvesse vento forte por dentro, como se algo estivesse sacudindo a sua alma, como se o coração estivesse tentando ficar em paz, mas não conseguisse. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, o mesmo Senhor que estava naquele barco continua presente hoje. O mesmo Jesus que acalmou o mar pode acalmar a sua mente. O mesmo Jesus que falou com autoridade à tempestade pode falar com autoridade ao seu interior nesta noite. A verdade, meus irmãos, é que muita gente se acostumou a terminar o dia cansada demais e preocupada demais. Como se viver sem descanso interior fosse normal. Como se dormir com o coração apertado fosse parte da rotina. Como se levar peso para o travesseiro fosse inevitável. Mas o Senhor não quer que você se acostume a viver assim. O Senhor quer te ensinar a descansar nele. E descansar em Deus não significa que todos os problemas desapareceram. Significa que mesmo com coisas ainda em aberto, a sua alma encontrou abrigo na presença do Senhor. Talvez você diga assim, pastor, eu queria muito isso. Eu queria muito conseguir me deitar e descansar. Eu queria muito parar de pensar tanto. Eu queria muito ter paz de verdade. Meu irmão, minha irmã, essa paz existe. E ela não começa quando tudo do lado de fora se resolve. Ela começa quando o coração volta para Deus. Ela começa quando a mente deixa de tentar controlar tudo. Ela começa quando a pessoa diz, Senhor, eu entrego a Ti o que eu não consigo resolver. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que me cansou hoje. Senhor, eu não quero entrar nesta noite carregando tudo sozinho. Eu sinto que há pessoas me ouvindo agora que já passaram por muitas noites assim. Noites de inquietação, noites de medo, noites de lágrimas silenciosas, noites em que o corpo estava deitado, mas a alma parecia em pé, em alerta, em tensão. E o Senhor quer interromper esse ciclo, quer trazer paz, quer trazer descanso, quer trazer segurança, quer ensinar a sua alma a se aquietar novamente na presença dEle. Então continue comigo, não saia desta mensagem, porque o Senhor ainda quer aprofundar esta palavra, tocar áreas mais profundas do seu coração e preparar você para a oração que faremos daqui a pouco. E eu creio que Deus vai visitar a sua noite. Meus irmãos, eu quero agora falar sobre algo que pesa muito no fim do dia. É quando a pessoa começa a olhar para trás e sente culpa, frustração ou sensação de fracasso. À noite isso aparece com força. Durante o dia, no meio da correria, dá até para empurrar. Dá até para fingir que está tudo bem, mas quando o dia termina, muita gente começa a pensar no que falou, no que não conseguiu fazer, no que não resolveu, naquilo que tentou mudar e não mudou, na fraqueza que voltou, no pecado que entristeceu o coração, naquilo que ficou inacabado, e então vem um peso por dentro. Talvez você esteja assim nesta noite. Talvez haja coisas que você olha e pensa, Senhor, eu errei de novo. Senhor, eu não consegui de novo. Senhor, eu queria estar melhor do que estou. E então a mente começa a se encher de acusação. Você falhou. Você não muda. Você não consegue. Você não vai vencer isso. Você não é forte o suficiente. E pouco a pouco a pessoa vai se sentindo menor, mais cansada, mais derrotada. Mas eu quero te lembrar de uma verdade muito importante.
Deus não trata você da forma como o acusador trata. Satanás acusa para esmagar. Deus corrige para restaurar. Satanás aponta o erro para paralisar. Deus revela o que precisa ser mudado para curar, levantar e transformar. A condenação diz: acabou para você. O arrependimento diz: volte para o Pai. A condenação empurra para longe. O arrependimento conduz de volta aos braços de Deus. Talvez exista pecado no seu coração. Talvez você saiba que precisa mudar em alguma área. Talvez tenha deixado a mente correr por caminhos errados. Talvez tenha se irritado demais. Talvez tenha deixado a ansiedade dominar. Talvez tenha falado o que não devia. Talvez tenha se enfraquecido espiritualmente. E então agora a vergonha quer impedir você de se aproximar de Deus. Só que eu quero te dizer algo com amor. Não corra de Deus por causa da sua fraqueza. Corra para Deus por causa da sua fraqueza. O Senhor não te trouxe até esta oração para te humilhar. Ele te trouxe para te restaurar. Lembro de Pedro. Ele negou Jesus, falhou feio, chorou amargamente, sentiu o peso do próprio erro. Mas a história dele não terminou na queda. Jesus o restaurou. Jesus o chamou de volta. Jesus não ignorou a falha, mas também não cancelou o propósito por causa dela. Isso fala muito ao meu coração. Porque às vezes o inimigo quer convencer a pessoa de que o seu erro é maior do que a graça de Deus. Mas isso é mentira. Não existe pecado maior do que o sangue de Jesus para aquele que se arrepende com sinceridade. Talvez você precise fazer isso nesta noite. Parar de fugir e voltar. Parar de se esconder e abrir o coração. Parar de se condenar e se quebrantar diante de Deus. Porque há uma grande diferença entre viver debaixo de culpa e viver debaixo de arrependimento. A culpa sem Deus só pesa. O arrependimento na presença de Deus cura, alivia, transforma e restaura. Mas eu também quero falar com quem não está necessariamente lutando com culpa por pecado, e sim com a sensação de fracasso por não dar conta da vida. Tem gente que termina o dia se sentindo derrotada, não porque fez algo terrível, mas porque não conseguiu resolver tudo, porque a conta continua ali, porque a dor no corpo continua, porque a casa continua em luta, porque o filho continua distante, porque o problema continua sem resposta, porque a oração ainda não foi respondida como gostaria. E então a pessoa pensa: eu falhei, eu não consegui, eu estou perdendo essa batalha. Só que nem toda luta pendente é sinal de fracasso. Às vezes é só sinal de que o processo ainda não terminou. Deus não mede você apenas pelo que já se resolveu. Deus vê o seu coração, Deus vê a sua perseverança. Deus vê a lágrima escondida. Deus vê a decisão de continuar mesmo cansado. Deus vê a fé pequena, mas sincera, e isso tem valor diante dele. Eu sinto no meu coração que Deus quer quebrar um peso de acusação nesta noite, porque há pessoas tentando se deitar debaixo de uma nuvem de condenação, de vergonha e de cobrança exagerada. E o Senhor quer dizer: traga isso para mim. Confesse o que precisa ser confessado. Entregue o que precisa ser entregue. Arrependa-se do que precisa ser abandonado. Mas não continue se machucando por dentro com uma voz que não vem de mim, porque eu não chamei você para viver afundado em condenação. Eu chamei você para viver em graça, em transformação e em comunhão comigo. Então, se nesta noite existe culpa no seu coração, não deixe que ela vire prisão. Faça dela um caminho de volta. Se existe vergonha, leve isso para Jesus. Se existe arrependimento, derrame isso na presença de Deus, porque a graça do Senhor ainda alcança você. O amor de Deus ainda se inclina para você, e eu creio que nesta noite muitos vão sentir alívio na alma quando abrirem o coração diante do Senhor. Agora, meus irmãos, eu quero falar sobre algo que mexe muito com o coração na hora de dormir. É o medo do amanhã. Tem gente que não termina o dia sofrendo apenas pelo que viveu. Sofre também pelo que imagina que vai viver amanhã. Sofre por antecedência. A mente corre na frente. Pensa na reunião de amanhã, na resposta que ainda não veio, no exame, na conversa difícil, na pressão do trabalho, na conta que vence, no problema que ainda está esperando. E então a pessoa nem consegue descansar hoje,
porque já está vivendo emocionalmente o peso de amanhã. Mas Jesus nos ensinou algo muito profundo quando disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Isso quer dizer que você não foi chamado para carregar hoje o peso de amanhã. Você não foi chamado para atravessar a noite tentando resolver com a mente aquilo que ainda continua nas mãos de Deus. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não saiu do controle dele. O amanhã não vai surpreender Deus. O amanhã não vai chegar antes da graça dele. Eu sei que isso é mais fácil de ouvir do que de viver, porque quando existe uma luta real, a mente quer prever tudo, quer controlar tudo, quer imaginar todos os cenários, quer tentar evitar toda dor. Só que essa tentativa de controlar o futuro esgota a alma. A pessoa perde o presente tentando segurar o amanhã, e no fim acaba sem força para nenhum dos dois. Talvez você esteja assim nesta noite. Talvez exista algo amanhã que está apertando o seu coração agora. Talvez você já saiba que o dia seguinte será difícil. Talvez já saiba que terá uma conversa dura, uma etapa delicada, uma decisão importante. E eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Não entregue a sua paz dessa noite ao medo do dia seguinte. Entregue o seu amanhã ao Senhor. Coloque diante dele tudo aquilo que você ainda vai viver e deixe que Deus cuide do que você não consegue controlar. Eu gosto muito de lembrar do povo de Israel no deserto. Deus não deu provisão para meses de uma vez. Deus deu o pão diário, o maná de cada dia. E isso ensinava o povo a depender, ensinava o povo a confiar, ensinava o povo a viver um dia por vez, debaixo da provisão do Senhor. Nós gostaríamos de ter o mapa completo do futuro. Gostaríamos de saber exatamente como tudo vai terminar. Gostaríamos de ter garantia de tudo. Mas muitas vezes Deus nos dá apenas o pão para hoje e a paz para esta noite. E isso precisa bastar para o nosso coração continuar firme. Talvez você também esteja olhando para o futuro com desânimo, como se nada mais pudesse mudar. Há pessoas que já sofreram tanto, já se decepcionaram tantas vezes, já esperaram tanto, que agora tem medo até de ter esperança. É como se o coração dissesse: melhor não esperar muito, porque se eu me decepcionar de novo, vai doer ainda mais. Só que Deus não nos chamou para viver sem esperança. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. E isso significa que Deus não esgotou a sua bondade. Deus não terminou os seus recursos. Deus não perdeu o controle da sua história. Esta noite não é o fim da sua história. Esta fase não é a palavra final. Esta luta não é o último capítulo da sua vida. O Senhor ainda escreve novos começos. O Senhor ainda restaura famílias. O Senhor ainda abre portas. O Senhor ainda cura feridas. O Senhor ainda levanta quem caiu. O Senhor ainda surpreende. O Senhor ainda faz brotar vida onde tudo parecia seco. Talvez você esteja terminando este dia achando que amanhã será só repetição do mesmo peso, mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus pode fazer diferente. Deus pode visitar a sua manhã. Deus pode entrar com providência. Deus pode fortalecer o seu coração. Deus pode te dar sabedoria. Deus pode te livrar de armadilhas que você nem imagina. Deus pode fazer muito mais do que a sua mente cansada consegue prever nesta noite. Então não termine este dia em aliança com o medo. Termine este dia em aliança com a fé. Não entregue a sua noite à ansiedade. Entregue a sua noite ao Senhor. Não deixe que o inimigo escreva o tom do seu descanso. Deixe a palavra de Deus governar os seus pensamentos. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Isso é promessa, isso é abrigo, isso é cuidado, isso é presença. Agora, meus irmãos, chegou o momento de orarmos. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder por causa do lugar onde está, pelo menos concentre o seu coração. Pare por alguns minutos. Respire fundo. Diminua a correria por dentro. Aquiete a sua alma por um instante. Solte esse peso, solte essa tensão e venha comigo para a presença de Deus, porque eu creio que o Senhor vai visitar a sua vida nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite e queremos, antes de tudo, Te agradecer.
Obrigado, Senhor, porque a tua mão nos sustentou ao longo de todo este dia. Talvez tenha sido um dia pesado, talvez tenha sido um dia cansativo, talvez tenha sido um dia marcado por lutas, preocupações, pressões e batalhas interiores, mas o fato é que o Senhor nos trouxe até aqui. E, se nós estamos aqui agora, é porque o teu cuidado não falhou e por isso nós te louvamos. Pai, eu te apresento agora a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que chegou esta noite com o coração apertado. Senhor, quantos passaram o dia tentando ser fortes, mas agora estão cansados por dentro? Quantos seguraram o choro? Quantos esconderam a dor? Quantos responderam aos outros como se estivesse tudo bem, mas por dentro estavam lutando? Quantos estão se sentindo sobrecarregados, ansiosos, inquietos, esgotados? Meu Deus, visita agora essa vida. Toca agora esse coração, toca agora essa mente, derrama sobre essa pessoa uma paz que ela não consegue produzir sozinha. Derrama, Senhor, um refrigério profundo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toma conta da mente dessa pessoa nesta noite. Repreende todo pensamento de medo, toda ansiedade, toda opressão, toda palavra de derrota, toda lembrança perturbadora, toda expectativa negativa, toda imaginação de fracasso. Senhor, não permita que esta vida entre nesta noite debaixo do domínio da preocupação, mas que ela entre nesta noite debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, debaixo da tua cobertura. Guarda a mente, guarda o coração, guarda as emoções, guarda o interior dessa pessoa. Eu oro, Pai, por aqueles que estão feridos por dentro, pessoas entristecidas, machucadas por decepções, por rejeições, por lutas silenciosas, por dores que ninguém vê. Senhor Jesus, cura as feridas da alma. Vai naquele lugar escondido onde essa pessoa tem chorado em silêncio. Vai naquela lembrança que ainda machuca. Vai naquele peso que ela vem carregando há tanto tempo. Vai naquele medo que ela não consegue vencer sozinha. E derrama agora o teu bálsamo. Derrama cura interior, derrama consolo, derrama alívio. Faz essa pessoa sentir que o Senhor está perto. Pai, eu te apresento também esta noite. Nós colocamos diante de Ti o nosso sono, a nossa casa, a nossa mente e tudo aquilo que ainda estamos sentindo. Que esta seja uma noite de descanso, que esta seja uma noite de paz, que esta seja uma noite de proteção. Guarda este lar, guarda esta família, guarda os filhos, guarda o casamento, guarda a saúde, guarda o coração desta pessoa. Que o sangue de Jesus cubra esta casa, que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar, que toda perturbação recue em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está lutando financeiramente. Abençoa, Senhor. Abre portas de provisão, dá sabedoria, dá direção, dá escape, dá livramento, mostra o caminho. Eu oro por essa pessoa que está enferma. Toca na saúde, toca no corpo, toca onde existe dor, toca onde existe fraqueza, toca onde existe diagnóstico. Senhor, estende a tua mão e faz o milagre. Eu oro também por quem está com a alma adoecida, com tristeza, ansiedade, esgotamento, medo, desânimo. Renova, Senhor, fortalece, levanta essa vida. Eu te apresento, Pai, as famílias que estão em luta, casamentos feridos, filhos distantes, casas sem paz, relacionamentos quebrados. Senhor, entra com restauração, entra com misericórdia, entra com cura. Traz união onde há divisão. Traz perdão onde há mágoa. Traz paz onde há confusão. Faz milagres dentro dos lares, meu Deus. E eu oro, Pai, por essa pessoa que está com medo do amanhã. Talvez haja uma consulta, uma reunião, uma conversa difícil, uma resposta, uma luta muito grande diante dela. Senhor, dá coragem, dá sabedoria, dá equilíbrio, dá força e faz essa pessoa lembrar que ela não estará sozinha, que a tua presença irá com ela, que a tua mão a sustentará, que a tua fidelidade não falhará. Pai, se houver alguém me ouvindo agora que deseja entregar a própria vida a Jesus, que repita assim com fé no coração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Lava minha vida com teu sangue. Entra no meu coração. Sê o meu Senhor e o meu Salvador.
Toma conta da minha mente, da minha alma, da minha casa e do meu futuro. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, Pai, eu selo esta oração na autoridade do nome de Jesus. E desde já nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor já está agindo, cremos que o Senhor já está fortalecendo corações, cremos que o Senhor já está renovando mentes, cremos que esta noite será guardada por ti. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, se esta oração falou com você, escreva aqui o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Eu creio que Deus já começou uma obra nesta noite. Permaneça firme, descanse no Senhor e deite o seu coração em paz, porque o Senhor continuará com você em cada instante desta noite e também no dia de amanhã.